Amém, amados, a graça e a paz, bom dia, espero que todos estejam bem. Vamos abrir as nossas Bíblias? Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 4 e vamos ler do 34 até o 43 e vamos meditar um pouquinho a respeito desse texto e não só, hoje falaremos sobre missões, estamos num culto missionário e eu gostaria realmente de falar a respeito de missões, do nosso papel aqui nesse mundo e do nosso papel na seara do Senhor. Amém? Só limpando aqui um pouquinho o púlpito para facilitar também. Vamos ler juntos? João 4, do 34 até o 43. A palavra do Senhor diz assim: Então Jesus explicou: Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. E que alegria espera tanto aquele que semeia como aquele que colhe. Vocês conhecem o ditado, um semeia, o outro colhe, e é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam, e outros realizaram o trabalho. E agora vocês ajuntarão a colheita. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros ouviram a sua palavra e creram. Então disseram à mulher: Agora cremos não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que Ele é, de fato, o Salvador do mundo. Depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para a Galileia. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Paizinho, nós queremos orar pedindo que o Senhor nos ajude nessa hora a compreender o texto, para podermos aplicá-lo em nossas vidas. Nós oramos pedindo discernimento, entendimento, pedindo que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, e que possamos, Senhor, no nome de Jesus, sermos transformados por essa palavra, que o Senhor possa falar conosco e que saiamos daqui impactados com o Senhor, com o Teu poder, com a Tua sabedoria, com a Tua palavra, Deus, e com aquilo que o Senhor planeja fazer em nós e também através de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Eu gostaria de falar sobre esses campos que já estão brancos. Eu gostaria de falar sobre o momento que nós estamos vivendo. E segundo esse texto, o momento da colheita já chegou, porque os campos estão brancos para a ceifa. E nós, como ceifeiros e também plantadores da palavra do Senhor, do Evangelho de Cristo, nós temos que estar preparados a todo o momento. Nós lemos o texto, Jesus, ele chega em Sicar, em Samaria, e ele vai para um poço, e lá ele encontra uma mulher. E apesar de haver essa barreira entre judeus e samaritanos, e também haver essa barreira cultural entre homens e mulheres, nós vemos que Jesus, ele se aproxima e começa a conversar com uma mulher que estava lá para retirar água daquele poço. E ele se revela a ela tem um encontro verdadeiro com ele, ela entende que ele era o Messias que deveria vir. E ela corre para dentro da cidade para anunciar às outras pessoas aquilo que ela havia encontrado na sua vida. E ela, de forma missionária, começa a fazer a obra que o Senhor já tinha preparado para ela fazer. Ela teve um encontro, ela é transformada, o Senhor revela o seu coração, ela entende quem é Ele, qual é agora o propósito da sua vida, e ela quer que outros venham a ter esse mesmo encontro. Ela corre para dentro da cidade e fala: venham porque Ele disse tudo aquilo que acontece comigo. Ele não é somente o profeta, Ele é o Salvador do mundo. E o povo, o texto diz que começa a vir. Nessa hora, os discípulos chegam e falam: Senhor, nós compramos comida. Olha só, eles entraram na cidade, eles compraram comida, eles saíram da cidade. Nesse meio tempo, Jesus tem um encontro com a mulher que entra na cidade e prega o Evangelho. E agora as pessoas saem da cidade para encontrar com Jesus. Jesus fala: meus amigos, eu tenho uma comida que eu preciso comer, e essa comida é fazer a vontade do meu Pai. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês entraram na cidade, ao invés de falarem de mim, evangelizarem as pessoas e fazerem missões,
vocês se preocuparam somente em comprar alimento para matar uma fome momentânea e humana. Eu tive um encontro com uma mulher agora, que entrou na cidade e está fazendo o trabalho que vocês deveriam fazer. E eles estão vindo para cá nesse momento. É por isso que Jesus fala, essa comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade do meu Pai. E olhem, os campos estão brancos. Por quê? Porque os samaritanos estavam saindo da cidade para encontrar com Jesus. Jesus falou para os seus discípulos, os campos estão prontinhos, é só colher. Eles estão vindo de lá. Agora vocês precisam entrar nessa obra que eu iniciei na vida dessa mulher e ela continuou na vida daqueles que moram na mesma cidade dela. Nesse momento, vocês precisam assumir o papel de vocês, de serem missionários também. Ela plantou, mas quem vai colher são vocês. Por isso que o texto fala que uns plantam, mas outros colhem. E Jesus falou, os campos estão brancos. Ela foi lá plantar, coisa que vocês deveriam ter feito, mas vocês foram comprar somente comida. Ela fez um trabalho, agora é a vez de vocês, em cima do trabalho que ela fez, ceifarem essa colheita que está branquinha. O povo está vindo. E depois o texto continua dizendo o que para nós? Que eles creram, depois que encontraram o Senhor, não somente por causa das palavras dela, não somente por causa do testemunho dela, não somente por causa daquilo que ela havia pregado e falado sobre Jesus, mas agora porque eles tinham encontrado verdadeiramente o Senhor e como ela entenderam quem Ele era. Portanto, nós precisamos olhar para os campos que estão brancos. O Espírito tem tocado na vida de pessoas, o Espírito tem trabalhado na vida das pessoas, o Espírito tem preparado o terreno dos corações para receber a semente. Muitos estão plantando essa semente e às vezes nós temos encontros com pessoas que já foram semeadas, que já foram tocadas, que o Evangelho já chegou a elas e nós precisamos ceifar essa colheita. Outras vezes os campos ainda estarão sem ter recebido a colheita. Nós teremos que prepará-lo, nós teremos que adubá-lo, nós teremos que colocar a semente, outros virão atrás de nós, após nós, para ceifar aquilo que nós estamos plantando. Jesus faz essa comparação entre a colheita natural e a colheita espiritual. Nós somos plantadores de sementes, ao mesmo tempo que somos ceifeiros das colheitas. Às vezes nós plantamos e colhemos na mesma pessoa, às vezes nós plantamos, outro vem e colhe, às vezes outros plantaram, nós viemos e colhemos, amém? Então nós precisamos o quê? Entender que está tudo preparado, o Senhor tem trabalhado e deixado as coisas de acordo para que eu e você pudéssemos fazer o trabalho, ou de plantar, ou de semear, porque se não for Ele a fazer primeiro, de nada adianta o nosso trabalho, sem Ele nós não conseguimos fazer nada. E eu queria chamar a atenção dos irmãos nessa manhã, para 3 pontos muito específicos, relacionados à missão que nós temos nessa terra, o propósito que nós precisamos cumprir e aquilo que o Senhor deseja de nós. E o primeiro deles é que nós precisamos ter ações estratégicas. Jesus, nós vamos ler o texto, teve uma ação estratégica. Eu gostaria que você acompanhasse comigo Mateus 4, do 13 ao 20. Mateus 4, do 13 ao 20. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se deste modo o que foi dito pelo profeta Isaías. Na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galileia, onde vivem tantos gentios. Jesus não foi para o meio dos judeus, Jesus foi para o meio dos gentios. O povo que vivia na terra viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, jogavam suas redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. E nós, como Jesus, precisamos ter também ações estratégicas. Eu gostaria de ler uma frase do David Livingstone, e ele diz assim: não darei valor a nada do que tenho ou possuo, a não ser que esteja relacionado com o reino de Deus. Jesus vivia em Nazaré, na Galileia, uma cidade pequena, uma cidade pacata, uma cidade no meio do nada. E ele olha para Cafarnaum e ele fala: é para lá que eu vou. Ele, de forma estratégica, se muda para uma cidade que era muito maior, melhor localizada, que era ponto de encontro e rota comercial,
que lá havia gente de todo o lado do mundo, e é lá que ele vai morar, e é lá que ele encontra os seus discípulos, é lá que ele chama os seus discípulos junto ao mar da Galileia, é lá que ele comissiona os seus discípulos, é lá que ele começa a treiná-los, e é lá que as pessoas ouvem falar dele e saem para outras partes do mundo levando a mensagem do Evangelho. Se Jesus tivesse ficado em Nazaré, ele não teria o alcance que ele teve ao mudar-se para Cafarnaum. E essa frase do David Livingstone é interessante porque ele não daria valor a nada daquilo que ele tinha e daquilo que ele possuía, a não ser que estivesse relacionado com o reino de Deus. E a pergunta que fica para nós nessa manhã é: será que nós estamos tendo ações estratégicas relacionadas ao reino de Deus? Ou será que as nossas ações são simplesmente motivadas e movidas pela nossa vontade de melhorar, de crescer, de ficar mais rico, ter mais condições, ter uma melhor vida, ter um melhor conforto, conseguir algo para nós mesmos? Jesus olhou e falou: é lá em Cafarnaum que eu vou, de forma mais eficaz, fazer a vontade do meu Pai, porque essa comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do Pai. Então é aonde? É em Nazaré, na Galiléia, ou é em Cafarnaum, uma cidade muito maior? Jesus falou: é em Cafarnaum, é para lá que eu vou. Eu e você temos tomado decisões que são estratégicas e que nos levam para mais perto da vontade de Deus, para alcançar o propósito que o Senhor determinou para as nossas vidas, ou simplesmente porque nós entendemos que é o melhor para nós e para a nossa família? Às vezes nós precisamos tomar decisões que não são boas para nós, humanamente falando. Às vezes não são boas para a nossa família, humanamente falando, mas elas nos colocam na rota de sermos usados eficazmente e poderosamente pelo Senhor. Por isso que essa frase é importante: a não ser que esteja relacionado com o reino de Deus. C.S. Lewis diz, e eu gosto muito dessa frase, que se não estiver relacionado com a eternidade, é eternamente inútil, porque nós não vivemos nessa vida como se essa vida fosse a nossa vida verdadeira. A nossa vida espiritual é que é a vida verdadeira, e é no céu que nós iremos morar por toda a eternidade. Aqui nós estamos somente passando uma temporada, numa colônia de férias, que não é para nós aproveitarmos o tempo e descansarmos, é para nós trabalharmos. Porque essa colônia de férias, ela tem seus dissabores, e ela está cheia de pessoas que pensam que estão descansando, mas que terão uma eternidade ruim no inferno, longe do Senhor. E é por isso que nós precisamos colocar diante de nós, toda vez que nós vamos planejar os próximos passos que nós temos que dar, está relacionado com o reino de Deus? É uma ação estratégica para fazer a vontade de Deus, para levar o Evangelho a outras pessoas, para trazer luz na vida e na escuridão de outras pessoas? Jesus move-se para lá, e o texto diz: na terra de escuridão brilhou a luz. Será que nós estamos olhando para as terras da escuridão, para talvez nos mudarmos para lá, talvez nos movermos para lá e levarmos a luz do Senhor, para que essa luz brilhe naquele lugar? Ou nós estamos evitando as trevas para não termos problemas? Nós estamos evitando as pessoas para, de alguma forma, não termos nenhum tipo de desconforto ou irritação nesse mundo. Tem gente que evita o problema porque não quer ter o dissabor, de passar, muitas vezes, por situações em que vai despender tempo, vai despender dinheiro, vai despender paciência, e aquelas pessoas, elas, infelizmente, não vão ter oportunidade de ter a sua vida transformada pelo Senhor, se nós agirmos dessa forma. Jesus, ele vai para um lugar que ele sabia que a sua palavra ia se espalhar, que o seu testemunho ia se espalhar, que os seus milagres iam se espalhar, que a libertação que ele trazia iria se espalhar. E, por exemplo, no verso 25, nós vemos que foi para a Galiléia, foi para Decápolis, foi para Jerusalém, foi por toda a Judéia e foi para além do Jordão, chegou inclusive na Síria. Se ele tivesse ficado num local pequeno, que não era estratégico, nada disso teria acontecido. Então, será que o reino de Deus é importante para nós ao ponto de nós planejarmos os nossos próximos passos pensando no reino de Deus? Pensando em como o Senhor pode nos usar? Ou será simplesmente que nós nos movemos porque nós queremos nos mover? Nós vamos para lá porque nós queremos ir para lá. Eu quero deixar só um pequeno testemunho. Quando eu parei de jogar em 2011, nós falamos: vamos voltar para o Brasil.
Não era a nossa vontade inicial, mas iríamos para a nossa terra. Vamos voltar para o Brasil e vamos ver como é que nós iremos recomeçar a nossa vida após o futebol. Mas nós colocamos diante de Deus em oração. Nós falamos: Deus, essa talvez seja o caminho, esse talvez seja o caminho. Não é a nossa vontade, mas é um caminho, é uma possibilidade, mas nós estamos abertos para que o Senhor mude esse destino e mude a nossa agenda. E veio o convite para Jersey, mas nós também não o aceitamos de primeira. Nós colocamos diante de Deus e falamos: Senhor, é esse o caminho? Se é, confirma. Se não é, também fala conosco, porque nós aí vamos procurar uma terceira, uma quarta, uma quinta alternativa. Estamos esperando o Senhor nos direcionar. E o Senhor confirmou por 2 vezes que Jersey era o local da nossa mudança, do nosso próximo passo, a nossa ação estratégica para aquele momento. E aí nós viemos. Porque se Deus não tivesse falado, apesar de termos tido o convite, não aceitaríamos. Íamos esperar pacientemente no Senhor até Ele indicar o próximo passo, o próximo local, ou mesmo ficar onde nós estávamos. Porque talvez seria também Portugal a possibilidade que o Senhor tinha para nós e a porta aberta. Não foi, mas poderia ter sido. Porque às vezes a gente quer se mudar, mas às vezes Deus quer que a gente permaneça. Eu me lembro que por anos e anos, o pastor Elias sabe disso, a pastora Wanda sabe disso, minha esposa sabe disso, mais do que ninguém. Eu tentei sair de Portugal para jogar em outros países. Eu tinha o sonho de vir para a Inglaterra como jogador, de ir para a Itália como jogador. E eu tentei, fazia contatos, e ligava para empresários, e contactava clubes, e nunca deu certo. Um dia o pastor Dário estava pregando lá em Faro. Ele nos chamou na frente para orar conosco, no fim de um culto. E ele falou assim: vocês só saem daqui como missionários. E aí eu falei assim: ô pastor, aí você complicou a minha vida, né? Aí você complicou, eu gosto muito do senhor, mas eu quero sair como jogador. Ainda tinha lenha para queimar, ainda tinha combustível para gastar. E o certo é que o tempo passou e nós saímos de lá como missionários, porque eu saí de lá sem ser mais jogador de futebol. Eu encerrei a minha carreira, tinha algumas propostas ainda em cima da mesa, eu falei não a todas elas. Eu falei: chega, vamos para o próximo passo. E aí Deus veio com uma ação estratégica. Nós nos mudamos para cá com o propósito de fazer a obra e levar o nome dele adiante. Então, em vez de nós procurarmos um lugar para nós nos escondermos, em vez de procurarmos um lugar para escaparmos dos problemas, das pessoas, da corrupção da cultura, em vez de nós procurarmos tudo isso, nós deveríamos colocar diante de Deus em oração e vermos a vida e o mundo através dos olhos do Senhor. E colocarmos diante dele os lugares onde nós poderemos ter mais influência para que a obra seja feita. Nós deveríamos pedir para ele para nos mostrar como buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque não adianta eu falar que eu busco o reino de Deus em primeiro lugar e eu tomo decisões baseadas somente no meu querer, na minha vontade e nas vantagens que isso trará para mim. Acima de tudo, eu tenho que colocar o reino antes mesmo das minhas próprias preferências pessoais. E foi o que a gente fez. Era mais cômodo ir para o Brasil, para perto da nossa família. Era mais cômodo ficar em Portugal, que já estávamos lá há 8 anos, já conhecíamos tudo e todos estávamos na igreja, a nossa igreja. Eu vou lá em Portugal, ainda considero a minha igreja. Já está tudo mudado, né? Mas ainda considero uma casa, não é, que eu tenho e gosto muito de lá e todos para mim são muito queridos lá. Mas eu não olho a vida mais com os meus olhos. Paulo diz: agora não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Né? E aquilo que eu achava eu não acho mais, aquilo que eu queria eu já não quero mais. Eu considero tudo como perda. Ele diz: eu considero tudo como esterco, desde que eu consiga alcançar aquilo que o Senhor colocou diante de mim e me chamou para fazer, não é? Que é levar o Evangelho a todas as criaturas. Jesus saiu de uma cidade pequenininha e com uma ação estratégica foi para um grande centro, e de lá a sua mensagem se espalhou. Tem muita gente voltando para Madeira, não é? Que a mensagem lá na Madeira se espalhe, no nome de Jesus. Tem outras pessoas indo para outros lugares, que a mensagem nesses outros lugares se espalhe através da vossa vida. Mas se você está voltando, e eu não estou desencorajando ninguém aqui, hein? Mas se você está voltando somente por causa do seu conforto e da sua aposentadoria, coloque diante de Deus: Senhor, é esse o próximo passo mesmo? Ou o Senhor me quer aqui em Jersey ainda
Lá na madeira, talvez, sim, ou em outro lugar. A gente tem que sempre colocar isso. E eu não estou dizendo que vocês não colocaram, não me entendam mal. Não é? Se colocaram, continue colocando. Se não colocaram, façam isso. O Senhor vai direcionar, no nome de Jesus. Amém? Segundo ponto, uma terra que eu vos mostrarei. Uma terra que eu vos mostrarei. Vamos lá para Gênesis 12. Gênesis 12 é a história do chamado de Abraão. Gênesis 12, vamos ler 1, o 2 e o 3. O texto diz assim: o Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família do seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para todos. Amaldiçoarei os que, ou melhor, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão benditas. Preste atenção nessa frase do Thomas Adams. O ofício da fé é acreditar naquilo que não vemos, e a recompensa da fé é ver aquilo em que acreditamos. O ofício da fé é acreditar naquilo que não vemos, e a recompensa da fé é ver aquilo em que acreditamos. Nós precisamos ir para a terra que o Senhor nos mostrará. Abraão ouviu a Deus, ele sai da sua terra, sai da sua parentela, ele vai para Canaã, mas ele sai sem saber para onde ele iria. Ele sai sem saber qual era o local, ele sai sem saber qual era a direção, ele sai sem saber que tipo de gente vivia naquela terra que ele ainda não sabia para onde era e aonde era e como ele deveria chegar lá. E o certo é que ele se muda, ele pega toda a sua casa e ele vai. E ele era um homem muito rico, ele deixa para trás a sua boa vida e vai para o local inóspito, vai para um local que ele não conhecia, vai para o desconhecido, mas ele vai debaixo de uma palavra, e ele foi para uma terra que o Senhor mostrou a ele. Deus, ele escolheu esse homem para fazer com que a sua bênção fluísse, para fazer com que as pessoas fossem atingidas por essa bênção. Nós vemos que o mundo começou e o casal que Deus criou em primeiro lugar errou, pecou, e foram amaldiçoados, e essa maldição, ela veio para todas as pessoas que apareceram aqui na terra depois deles. E aí aconteceu o dilúvio, e aí veio a Torre de Babel, e aí Deus não estava contente com aquilo que havia sido criado, mas de repente ele chama um homem para começar uma linhagem de bênção, e ele fala: a partir de você, todas as famílias da terra serão benditas. E em Jesus nós vemos a concretização disso. No descendente de Abraão, Jesus, nós vemos realmente a bênção atingindo todos aqueles que colocam a sua fé nele, que creem no Filho de Deus, são abençoados, a maldição é tirada, o pecado é perdoado, o pecado é apagado, nós nascemos de novo, somos feitos novas criaturas. Por isso nós precisamos agora entender que somente através do Senhor e da mensagem que nós temos para entregar às pessoas é que existe bênção na vida dessas pessoas também. É surpreendente que a esperança do mundo viesse da promessa de Deus a um idoso adorador de ídolos que, juntamente com a sua esposa, já havia passado da idade de ter filhos. Ao escolher Abraão, Deus demonstrou graça, e ao escolher segui-lo, Abraão demonstrou fé. Abraão morava em Ur dos Caldeus, e quando Deus chamou ele, certamente ele não sabia para onde estava indo, certamente ele ficou com medo, certamente ele teve receio, mas ele pensou: é melhor eu estar nessa terra que eu ainda não conheço, que eu ainda não fui, que eu não sei como será, com Deus, do que ficar aqui em Ur dos Caldeus, sem Deus. É melhor eu me mover por fé, em obediência, e estar com o Senhor, do que permanecer aqui, nesse lugar, sem a presença do Senhor. E repare, ele não conhecia o Deus que havia o chamado. Ele era uma pessoa que morava numa terra, que tinha os seus deuses, que, nós acreditamos que adorava esses deuses, que tinha uma fé totalmente diferente da fé que nós temos hoje, mas o Senhor apareceu para ele, o chamou e fez com que ele mudasse toda a sua vida. Nós podemos até dizer que ele se converteu naquele encontro, e agora ele começa a seguir ao Senhor, e vai para um local totalmente diferente, mas com a certeza de que nesse local haveria bênção e prosperidade, porque existia a presença de Deus. É uma terra
que nós precisamos pedir para Deus nos mostrar. Talvez continue sendo Jersey, talvez seja o Brasil, talvez seja a Madeira, talvez seja o Portugal continental, talvez seja a Itália, a França, Estados Unidos, aqui em Inglaterra, a gente não sabe, mas nós precisamos pedir: Senhor, mostra-nos, e nos dá coragem de sair da mesma forma que Abraão saiu, e dá-nos coragem de ficar, se for para nós ficarmos, mesmo que nós estejamos pensando em sair. E de novo, gente, eu não estou desencorajando ninguém, eu estou somente trazendo uma palavra que Deus colocou no meu coração para a gente pesar tudo de acordo com a vontade de Deus, amém? Porque às vezes a gente se move somente debaixo da nossa vontade, e às vezes a gente está indo contrário àquilo que Deus desejar que a gente fizesse, não é? O pastor Elias falou aqui: eu fiquei essa semana porque eu entendi que deveria ficar, porque tem certas situações que precisam ser resolvidas. Se nós não estivermos atentos à voz do Senhor, a gente vai, e ficam situações por resolver, que só seriam resolvidas se nós estivéssemos aqui. Nós estávamos para sair de férias, eu, Isabela e as meninas, e não tivemos paz em nenhum momento. O pastor Elias cansou de perguntar para a gente: e aí, as vossas férias, as vossas férias, as vossas férias? E nós: pastor, talvez a gente vá, talvez a gente fique, não sabemos, estamos vendo, e não tínhamos paz. E hoje de manhã eu falei para ela, mesma situação, talvez se a gente tivesse ido de férias, as situações que temos que resolver, porque não é só o pastor que está envolvido com isso, nós estamos todos, não é, como pastores, liderança, precisando tomar decisões e tendo que estar aqui 100% focados nisso. Se estivéssemos de férias, talvez não conseguiríamos colaborar, ou a situação ficaria, né, em stand-by até o retorno. E algumas coisas, elas precisam de até mesmo urgência para serem feitas. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade espiritual. Deus escolheu Abraão, e Abraão respondeu com fé, e ele seguiu o Senhor. E esse mesmo Deus, que é o Deus de Abraão, ele chama a mim e a você nessa manhã, e nós precisamos dar uma resposta. Nós devemos orar pedindo o mesmo tipo de fé de Abraão. Nós precisamos orar pedindo uma capacidade, uma coragem extraordinárias para talvez deixar tudo e seguir para onde o Senhor tem nos mandado ir. Amém? Abraão foi e é considerado o pai da fé por alguma razão. Por alguma razão ele é considerado o pai da fé. Se a gente conseguir chegar num nível próximo, eu acredito que já está excelente. Talvez eu e você não estaremos, e nunca, não é, as pessoas ficarão sabendo do nível de fé que nós tivemos. Talvez nunca estaremos lá no hall dos homens e de mulheres da fé, de Hebreus 11. Mas o Senhor sabe, e o que importa é aquilo que Ele pensa a nosso respeito, e não aquilo que está escrito e que outros ficarão sabendo a nosso respeito. O legado é importante, mas mais importante é o Senhor ter uma opinião muito boa a nosso respeito, e no final de tudo Ele falar para nós: muito bem, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Você foi fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Amém? Então, quando a frustração de seguir Deus parece pesada, nós temos que nos lembrar que Ele nos chamou por causa da sua graça, e pela sua graça, e por meio da fé nós aceitamos esse chamado, e Ele nos chamou para realizar boas obras, e que aquilo que Ele oferece em Ur dos Caldeus não chega nem aos pés daquilo que Ele nos oferece no lugar que Ele realmente nos chamou para nós estarmos. O lugar que Abraão estava era Ur dos Caldeus, o lugar que Deus chamou ele para estar, Canaã, que mais tarde Deus falou para Moisés: uma terra que mana leite e mel. Uma terra que mana leite e mel. Amém? Nós vamos para o terceiro e último ponto. Nós precisamos olhar para além da superfície. Nós precisamos olhar para além da superfície. Logo aí, capítulo seguinte, Gênesis 13, vamos ler do 5 até o 13. Gênesis 13, 5 a 13, um olhar para além da superfície. O texto diz assim, Gênesis 13, 5 a 13. Quando conseguir, coloca aí, por favor, na tela. Diz assim: Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores de rebanho de Abraão e de Ló,
Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus pastores. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Preste atenção nisso. Abrão falou para o seu sobrinho Ló, não queremos que tenha desavença entre os meus pastores e os teus pastores. Existe muita terra, a terra está diante de você. Estamos no verso 9 do capítulo 13 de Gênesis. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos, você vai para a esquerda e eu irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló então, preste atenção nisso, viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. O Ló olhou a terra e ele procurou o melhor lugar segundo os seus olhos, segundo a sua vontade, segundo os benefícios que ele poderia ter naquele momento. Ele olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na terra, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor. Percebe isso? Como o Éden. A terra era bem irrigada como o Éden, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Foi isso antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. O 11 vai dizer, Ló escolheu para si todo o vale do Jordão a leste de onde estavam, partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. 12. Assim Abrão continuou na terra de Canaã e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. 13. O povo dessa região, porém, preste atenção nisso, o povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. O coração de Ló falou, é aqui que tem água, pastos verdejantes, é aqui que eu vou morar, porque os meus rebanhos estão bem, ou estarão bem cuidados. Só que o texto continua, ali, naquela região, o povo era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Nos versos anteriores nós vamos ver ali entre parênteses, isto foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. E ele destruiu Sodoma e Gomorra por quê? Por causa do povo que era perverso e por causa do pecado praticado naquela região. O Ló, ele olhou somente para os benefícios daquela superfície. Ele deveria ter olhado para além desses benefícios. Porque o pecado ele é tão enganoso que vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir nem desfrutar dos aparentes benefícios do pecado. Porque nós já estaremos tão destruídos por ele, que não vai causar mais efeito nenhum, aquele efeito que nós buscávamos, aquela diversão, aquela aparente satisfação. E foi o que aconteceu com Ló. Deus teve que ter misericórdia dele, por causa também da intercessão do seu tio Abrão. E teve que tirar de lá ele à força e meio que correndo, porque senão ele pereceria junto com aquelas pessoas, porque ele olhou somente para os benefícios que ele poderia ter daquela terra nesta mudança. Ele não olhou para aquilo que poderia acontecer por ele estar no meio de um povo pecador e que era contra o Senhor. Então, eu gostaria que nós pensássemos essa manhã, para finalizarmos, com que frequência nós pensamos nas consequências das nossas escolhas? Com que frequência nós pensamos nas consequências das escolhas que nós fazemos? Porque às vezes nós fazemos escolhas com base no nosso olhar, no impulso dos nossos olhares. Quantas vezes nós já compramos coisas porque nós olhamos e falamos, eu preciso disso. A gente não precisava, mas a gente olhou, gostou. Quantas vezes nós escolhemos namorados e até mesmo maridos e mulheres, parceiros para a vida, cônjuges, somente por causa da atração física que acontece. E às vezes estamos nos juntando com as trevas. E a Bíblia diz que não existe comunhão entre luz e trevas, por causa do impulso do olhar. E a gente tem que ter um olhar que vai para além desse impulso, um olhar que vai para além dessa superfície. As perguntas que nós deveríamos fazer a nós próprios deveriam ser: como é que esta decisão vai me afetar espiritualmente?
como é que isto vai afetar a minha relação com Deus? O fracasso de Ló nos ensina que antes de nós pagarmos um centavo, um cêntimo, um pi sequer pelo pecado, nós devemos considerar o preço real de termos um coração dividido e corrompido. A graça, ela nos leva à conquista do perdão quando nós pecamos. Mas a graça, em primeiro lugar, ela deveria nos conduzir a uma vida de santidade, nos levar a não pecar, nos ajudar nesse processo de não pecar. Por isso que Paulo fala, não tratem a graça do Senhor de forma leviana. Porque infelizmente, muitas vezes, nós pensamos da seguinte forma: é um pecado, mas depois o Senhor me perdoa. E a graça que nos é disponível, ou disponibilizada todos os dias, deveria nos levar a pensar, eu não posso fazer isso, porque isso desagrada ao Senhor. E não se esqueça, o meu e o seu pecado levaram Jesus para a cruz. Nós não podemos continuar brincando com o pecado, nós não podemos continuar flertando com o pecado, nós não podemos continuar namorando o pecado, nós não podemos ter relacionamento com o pecado, porque esse pecado matou Jesus. Temos que ter um olhar para além da superfície. Ló olhou só para os benefícios, e olha que interessante, depois que eles se separaram, foi quando o Senhor começou a falar para Abraão tudo aquilo que ele gostaria de revelar a Abraão. Ele falou, sai Abraão da tua terra, e Abraão saiu, mas levou Ló. E quando eles se separam, Ló olhou para o benefício da terra, Abraão estava indo para Canaã, para onde o Senhor estava mostrando para ele. Ele foi um pouquinho mais além. Ele não ficou logo ali no início daquela terra, que já era boa, que já era fértil, que já era produtiva, que seria excelente para ele também. Ele foi mais além. E depois, quando os anjos do Senhor aparecem, ele tem que interceder pelo seu sobrinho, que estava morando no meio de um povo pecador e perverso. E esse povo morreu. Não existe mais nada, não existe pedra sobre pedra naquele local. Aquilo desapareceu por completo, porque caiu o fogo do céu e consumiu tudo. Então, nós precisamos nos lembrar que a nossa vida espiritual é a nossa vida verdadeira, e que nós não somos de nós mesmos. Nós devemos pedir por olhos que consigam enxergar as implicações espirituais por trás das nossas escolhas diárias. Deus não pode e não deve ser o último a ser consultado quando nós fazemos os nossos planos. Porque às vezes a gente faz os planos e pede a Deus para abençoar esses planos, mas Ele deveria ser aquele que faz os planos para nós, e depois de revelar esses planos para nós, aí nós seguimos a sua direção. Porque no fundo a gente sabe que até mesmo quando nós fazemos os planos, a resposta certa ela vem da boca do Senhor, amém? E Jesus lá no Getsemane falou que não seja a minha vontade, mas a tua. Porque a vontade de Jesus naquele momento, e o plano de Jesus era, eu vou parar por aqui, eu vou desistir, já estou sofrendo demais, não vou à frente, não vou para a cruz, não vou para o Calvário, não vou para o Gólgota. Mas ele falou, Senhor, esse é o meu plano, mas eu quero o teu plano. E ele entendeu, o plano do Senhor era, continua, que a humanidade depende disso. Hoje você sofre, mas você vai com alegria depois ver o fruto do teu penoso trabalho. Amém? Eu quero terminar com uma frase do George, tentar falar certo esse nome aqui, Swinnock. George Swinnock. Se o pecado não fosse uma coisa feia, será que usaria uma máscara? Será que ele viria disfarçado de encantos e diversões? A verdade, ao contrário, não se envergonha do seu nome nem da sua nudez, pode andar de forma aberta e corajosa. Vamos ficar de pé, eu gostaria de ler de novo essa frase. Se o pecado não fosse uma coisa feia, será que usaria uma máscara? Será que ele viria disfarçado de encantos e diversão? A verdade é o contrário, não se envergonha do seu nome nem da sua nudez, pode andar de forma aberta e corajosa. No dia de culto missionário, de celebração missionária, que eu e você possamos andar de forma aberta e corajosa, e que eu e você façamos da nossa vida um testemunho da vontade e do poder de Deus, que a gente se coloque no caminho da sua bênção e que a gente flua
juntamente com Ele, procurando fazer a vontade dEle em todo o momento, amém? Nas nossas ações estratégicas, indo para onde Ele nos mostrar e seguindo e realmente olhando a vida com um olhar que vai além da superfície, que consegue enxergar as implicações que acontecerão lá na frente. Mas nós queremos orar nesse momento e queremos pedir que o Senhor nos ajude nesse domingo a compreendermos a Tua vontade, a fazermos a Tua vontade, a nos adequarmos ao Teu plano, Pai, e a seguirmos atrás do Senhor, sabendo, Pai, que o Senhor tem nos dirigido, o Senhor tem cuidado de nós, e o Senhor tem uma terra que mana leite e mel para todos nós, mas o Senhor tem nos chamado para fazer uma missão muito específica e cumprir um propósito muito específico, levarmos a luz aonde existe escuridão, fazer com que a luz de Jesus, a luz do Evangelho brilhe no meio da escuridão das pessoas, as pessoas que estão perdidas, que pensam que tem tudo sob controle, mas que no fundo, Pai, tem um destino eterno que é o inferno, Pai, a perdição, mas o Senhor tem nos chamado para nós irmos para o meio delas, seja aqui em Jersey, seja na Madeira, seja no Brasil, seja em Portugal continental, seja aonde for, Pai, que a gente tenha a sensibilidade de nos movermos ou ficarmos, mas estarmos sempre no centro da Tua vontade e no local exato que o Senhor deseja que nós estivemos, que nós não olhemos, Pai, para as oportunidades que nos aparecem como Ló, que simplesmente viu o seu benefício, que a gente consiga enxergar o Senhor por trás disso, regendo todas as coisas, e aquilo que trará como implicação, Pai, da decisão que tomaremos. Nós queremos, Pai, implicações eternas, que tenham como objetivo trazer glória para o Senhor, honra para o Senhor, mas a salvação de outros. Usa a nossa vida, Pai, no nome de Jesus, para isso, Pai, e que a gente olhe hoje, Pai, que os campos estão brancos para a ceifa, que a gente olhe hoje, Deus, que existem sementes na nossa mão que precisam ser plantadas, que a gente entenda hoje que somos vasos de barro que tem dentro de cada um de nós um tesouro precioso, e que não podemos conter esse tesouro e precisamos compartilhar com outras pessoas. Paizinho, nós oramos pedindo, faz de nós plantadores e ceifeiros, faz de nós, Pai, participantes da Tua obra. A samaritana entendeu isso e ela foi. Os discípulos estavam com os olhos aqui nessa vida, nesse mundo, nas necessidades do corpo humano, e Jesus falou para eles, o Senhor falou para eles, o povo de Samaria está vindo. A mulher foi lá e evangelizou, eles estão vindo. É só colher. Que a gente olhe também, Senhor, aqueles que estão vindo, porque já foram semeados, que a gente possa colhê-los, mas que a gente também consiga detectar que aqueles que ainda não receberam semente algum, eles também precisam ser evangelizados, e a mensagem do Evangelho, que é poderosa para salvar e para perdoar, ela precisa chegar até eles. Nós somos essas pessoas, ajuda-nos no nome de Jesus, amém.